5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais animada do mundo. Alô, pessoal, bom dia, mais um bom dia especial para vocês. Mais uma vez lembrando que nós não estamos em férias, estamos em quarentena, legal? Então vamos para a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra dos Mascates, vamos falar sobre Pernambuco, aí na chamada expansão territorial do Brasil, vamos falar sobre a Era Pombalina. Então vamos começar com o que interessa, legal? Vamos começar assim, ó, a Guerra dos Mascates. E aí, foi uma guerra ou não foi? Antes de mais nada, vamos entender quem eram os mascates e qual a importância que eles tinham. Na verdade, eles eram vendedores ambulantes e eles vendiam praticamente de tudo. Roupas, comidas, livros, emprestavam dinheiro a juros. Eles eram responsáveis por ligar as usinas de açúcar ao comércio local. Então, essa Guerra dos Mascates, na verdade, ela foi uma rebelião de caráter nativista que ocorreu em Pernambuco entre 1710 e 1711, envolvendo as cidades de Olinda e Pernambuco. Olinda já havia sido elevada à categoria de vila no ano anterior pelo rei D. João V, que, atendendo a pedidos da elite comercial, teve a ajuda do governador de Pernambuco e, logo após a expulsão dos holandeses do Brasil, os holandeses eles foram para as Antilhas Holandesas. Elas ficavam nas Caraíbas e na costa da Venezuela. Então a economia do açúcar ele sofre uma enorme crise no Nordeste. E aí o Brasil colonial passa do litoral açucareiro para a pecuária no interior, para principalmente atender o chamado mercado interno, ou seja, os próprios colonos. Então, o governador-geral, Tomé de Souza, traz os primeiros rebanhos para o Nordeste e para o sul do país. E os bandeirantes, que eram os colonos brancos, mamelucos, escravos pretos, indígenas e os sacerdotes da Igreja Católica, que eram chamados de clérigos. Algum tempo depois, surgiu o bandeirismo vicentino, que foi um movimento onde os bandeirantes deixaram as atividades agrícolas e se tornaram ricos. Isso mesmo. Eles foram em busca de metais preciosos, escravos, indígenas e ataques aos quilombos. Mas afinal, o que eram os quilombos? Os quilombos eram refúgios, eram fortalezas dos escravos, dos alforriados, de brancos pobres, dos mestiços e indígenas que buscavam a liberdade em toda a América, que só foi concedida pela Constituição Federal no artigo 68, lá em 1988, com o direito definitivo de posse dessas terras, com a ideia de reparar a chamada injustiça social que foi cometida por aquela sociedade, então, escravocrata do Brasil, dando direito à manutenção da cultura do preto. Bom, até mesmo os jesuítas foram atacados. Daí nasceu o termo descido, para justificar a captura de escravos por conta dos bandeirantes, que então encontraram as chamadas drogas do sertão. O que seriam essas drogas? Na verdade, elas eram produtos realmente exóticos na Europa. Entre outros produtos, eles eram cacau, cravo, canela, castanha, anil, urucum, gengibre, e eles eram cultivados pelos jesuítas ao norte, e eles usavam a mão de obra dos índios, que eles estavam se convertendo ao catolicismo. Após fundar o forte do Presépio de Santa Maria em 1616, em 1621, o Filipe II de Portugal, ou Filipe III da Espanha, funda o Estado do Maranhão e Grã-Pará, que era independente do Brasil. A gente não pode esquecer que nesse momento da história, o Filipe estava unificando as duas coroas, tanto de Portugal quanto da Espanha, na chamada União Ibérica, que foi de 1580 até 1640. Bom, em 1674, o Fernão Dias, dizendo estar em busca de ouro, acabou descendo indígenas e só encontrou o ouro que ele disse que buscava
uns 20 anos depois. Isso mesmo. E bota exclusivo aí, meu filho. Não dá trabalho pra fazer. E a Era Pombalina, hein? A Era Pombalina, na verdade, ela foi uma época muito importante, tanto para a história de Portugal quanto a do Brasil. Verdade. E ela corresponde a um período que vai de 1699 até 1782, em que o Pombal ele exercia o cargo de primeiro-ministro lá em Portugal, durante o reinado de Dom José I, que foi de 1750 até 1777. Ele revogou o Tratado de Tordesilhas, aquele tratado que não valia nada, que ninguém respeitava, lá de 1494, que era um tratado entre Portugal e Espanha para dividir as terras descobertas e por descobrir fora da Europa. Ele revogou pelo Tratado de Madrid. Esse sim foi respeitado em 1750, que praticamente definiu o atual tamanho do Brasil de hoje em dia. O que o Pombal queria? Na verdade, ele queria um Estado absolutista, ou seja, ele queria concentrar o poder nas mãos do rei. Por conta das viagens que ele fez enquanto ministro de Portugal, ele acabou observando em alguns reinos da Europa que ele chegou em Portugal e fez uma reorganização da administração. E onde a vontade do rei era lei, e a vontade do rei era se tornar mais rico, então o Pombal aumentou impostos, formou companhias de comércio, reduziu o poder de algumas famílias de nobres, que eram contrários ao rei, até expulsou alguns, e em 1769 ele recebeu o título de Marquês de Pombal, pelos grandes feitos à coroa portuguesa. Isso mesmo. No Brasil, ele transferiu a capital, que era de Salvador, para o Rio de Janeiro, em 1763. Ele foi mais rígido na fiscalização das mineradoras, ele acabou com as chamadas capitanias hereditárias, ele estabeleceu tratados de limites territoriais com a Espanha, expulsou mais ou menos uns 30 mil indígenas lá para o lado espanhol. E os jesuítas, hein? Os jesuítas, o Pombal dizia que eles eram tão ricos que eles se tornaram um Estado dentro do Estado. Exatamente. Então ele promoveu guerras contra os guaranis em 1754 e acabou expulsando os jesuítas. Ele instituiu o fim da escravidão indígena, vendeu as terras para os outros colonos que vinham da Europa e, com a morte do rei, em 1777, ele foi acusado de autoritário e traidor dos interesses de Portugal. Foi afastado das suas funções e retornou a Portugal, falecendo em 1782. Mas bota exclusivo aí, meu filho. Não dá trabalho pra fazer. Na próxima videoaula, vamos falar sobre a revolta dos Beckham e vamos encerrar esse assunto aqui desse capítulo para a gente poder fazer as correções das páginas 41, 42 e 43. Um forte beijo para você, um abraço de saudação bacana e até a próxima.